Oi, gente, tudo bem? A professora Gisele. A gente estava vendo na matéria de Ciências Humanas um pouquinho sobre a família e hoje a gente vai voltar a falar nesse assunto. A gente vai relembrar tudo que a gente já falou lá no caderno do Trilhas de Aprendizagens e a gente vai fazer mais alguns acréscimos sobre a família. Tudo bem? Então a Pro colocou aí para vocês diferentes tipos de família, revisando a atividade 3 de Ciências Humanas, tá certo? Professores Gisele, Aline, Juscelia, Paulo e Marcelo. Vamos lá? Então a Pro colocou aqui o que vocês já viram lá na apostila, só para a gente relembrar. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, chama de família o grupo de pessoas que vivem sob o mesmo teto. O Censo 2000 mostrou como nossa sociedade está organizada. A maioria das famílias brasileiras, 91%, é formada por pessoas com laços de parentesco. Mas existem também as famílias sem parentesco, que podem ser duas ou mais pessoas ou unipessoais, apenas uma pessoa. O número de famílias unipessoais foi o que mais aumentou, de 2,4 milhões em 1991 para 4,1 milhões em 2000. Então aqui o IBGE, que é um instituto que faz várias e várias pesquisas para nós, que nos deixa por dentro da questão da quantidade de pessoas que existem aí no nosso país ou na nossa cidade, eles colocaram aqui família. A família, ela também não precisa ter parentesco, é o que diz aqui. E ela pode ser uma família de uma pessoa só, porque tem muitas pessoas que moram sozinhas, né? E esse grupo de pessoas, a gente coloca grupo, mas na verdade essas pessoas que gostam de morar sozinhas, só uma, ela vem aumentando a cada dia. Então a gente já começa a perceber uma mudança aí na questão familiar. Antigamente as famílias eram pai, mãe, filhos, bastante, muitas pessoas. Hoje em dia já vem diminuindo, conforme os dados aí do IBGE, certo? Depois vocês também viram lá na apostila, a palavra família tem muitos sentidos e pode ser utilizada para explicar diferentes vivências de pessoas em grupos, em situações sociais, culturais e históricas. Na nossa sociedade atual, família é um conjunto de pessoas que convivem, constroem uma história comum, estabelecem laços de proximidade e afetividade e compartilham um cotidiano. Vivem, convivem, estão juntos. Isso é uma família, não é? Às vezes tem amigos que moram juntos e eles também acabam constituindo uma nova família. E a gente pode dizer que na escola nós também somos uma família, não é verdade? Todos os dias nós estamos juntos de segunda a sexta, com exceção agora dessa pandemia, não é verdade? Mas quando a gente estava lá presente na escola, a gente também podia se conectar como uma família. A gente acaba conhecendo os costumes um do outro, a gente sabe quando o outro tá triste, quando o outro tá o outro colega tá feliz. A gente consegue assim compreender e entender um ao outro. Então a gente também pode dizer até na escola que a gente tem uma família, não é verdade? Então quando a gente fala de família, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o quê? Pai, mãe, ou tio e tia, avô e vó, mas também existem outras famílias, vamos dizer assim, não é? A família escolar, a família dos amigos, a família que a gente escolhe pra gente, pessoas que a gente se dá bem, que a gente se conecta, certo? Continuando, lá no caderno do Trilhas, vocês também viram um pequeno texto que falava sobre cultura e família nas terras da África. A família congolesa, ou melhor, a família africana, em geral, ao mesmo tempo em que partilha dos atributos de toda a família humana, apresenta as características próprias. Ela tem uma dimensão mais alargada. Ela reagrupa em seu seio todas as pessoas que tenham laços de parentesco, incluindo tanto os mortos quanto os vivos. Todas as pessoas que tenham um parentesco próximo ou distante do pai ou da mãe fazem parte da família.
A família africana é assim, fundamentalmente comunidade de vida. Aqui a gente está falando até de uma coisa interessante. Quando a gente fala assim, da questão familiar, a gente normalmente só pensa no nosso pai, na mãe, nos irmãos, ou se você mora com os tios, nos tios, mas eles estão falando porque assim, a nossa família é muito maior. Existe aquela família, aquela parte pequenininha que mora junto com a gente, mas a nossa família, ela é muito maior. Ela é muito maior, não é? Tem os nossos primos, tem os nossos tios, e assim vai, né? O filho dos tios, dos primos, e aí começa a família a aumentar, crescer, 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 crescer. Então, a cultura da África, eles falam disso, né? Um parentesco próximo, ou mesmo que distante, para eles é família do mesmo jeito. E aí depois vocês fizeram algumas atividades. Então até aí a gente só reviu o que já estava no caderno. Agora eu vou trazer umas informações a mais para vocês sobre essa questão da família. Tudo bem? A Pro colocou aqui uma, um texto, né? E esse texto, ele fala sobre a história das famílias. Eu peguei uma parte dele, só para a gente perceber assim como era e como é. Podemos dizer que na sociedade burguesa a formação familiar era ligada aos laços sanguíneos e à habitação em comum, cujos membros se limitavam ao pai, mãe e filhos. Sendo que o pai era o provedor do sustento, tinha contato com a vida social e o mercado de trabalho. Já a mãe tinha como obrigações os cuidados domésticos e com os filhos. Desta forma, a esposa e filhos deviam obediência irrestrita ao seu provedor. Este modelo de formação familiar era conhecido como patriarcal, e nessa época o casamento era ligado aos negócios e tido como uma união eterna. Antigamente a gente já viu em várias vezes, várias histórias. Na matéria de história mesmo, quando fala que antigamente os casamentos eles eram arranjados. Existem até novelas, né, os alunos que gostam de acompanhar algumas novelas aí que aparecem com a temática mais antiga, normalmente os casamentos eram sempre arranjados. Não eram como hoje, que as pessoas podem se conhecer e começar a gostar. As pessoas às vezes não se conheciam, eram os pais que arrumavam os casamentos. E as pessoas tinham que aprender a gostar um do outro depois de já casados, né? E naquele modelo antigo, as mães, né, as mulheres sempre ficavam em casa para cuidar dos filhos e da casa. Somente o pai é que cuidava da questão financeira. Com todas as mudanças na sociedade, esse modelo já ganhou outros contornos. Diversas necessidades levaram a mulher a se introduzir no mercado de trabalho, o que fez com que se tornasse a peça importante no provimento financeiro da família, não sendo raros os casos em que é a única provedora. Tal fato, por sua vez, vem promovendo o afastamento precoce dos filhos do convívio familiar e assim fazendo com que dividam o compromisso de educar com a escola. Com tudo isso, a figura do pai passou a ser mais presente na educação dos filhos, ou em alguns casos a formação familiar nem conta com a presença dessa figura, pois já existem muitos casos de mães solteiras, viúvas ou separadas que comandam a família, o que não é diferente com os pais que muitas vezes também estão à frente de suas famílias, sem a ajuda de uma companheira. Outros aspectos culturais de comportamentos ligados à família também mudaram, como, por exemplo, os casamentos passaram a ser realizados não mais como um negócio, mas sim por interesses individuais, ou seja, do casal. A relação entre pais e filhos se tornou mais íntima, trazendo uma educação mais liberal, e a figura paterna passou a não ser mais vista apenas como o provedor do sustento, fazendo com que fosse cobrado dele mais participação na educação dos filhos e nos assuntos domésticos em geral. Nessa parte aqui, já começa a falar até da evolução da mulher, né? Porque antigamente a mulher não podia trabalhar fora, ela só podia ficar em casa. Mas no mundo atual, isso já é diferente. Muitas mães já podem trabalhar para ajudar os seus maridos, né? As mães ajudando os pais. E tem alguns casos que a mulher é ela que fica com os filhos, né? Às vezes um relacionamento não dá certo, ela ficou grávida e ela vai constituir a família dela, ela e o filho dela. E ela precisa
promover o sustento da família, então ela é a única trabalhadora. Mas também tem homens que ficam com os filhos e eles também são os únicos provedores financeiramente. Então, hoje a sociedade já mudou bastante quando a gente fala de família, não é verdade? Então, aqui eles colocam. A questão do casamento também mudou, porque as pessoas podem se conhecer. Então, elas vão se afeiçoando, vão começando a gostar uma da outra, até que elas se unem em matrimônio e depois nascem os filhos. Antigamente era arranjado, lembra? Hoje já não é mais. Hoje a maioria, é raro ver um casamento arrumado. A gente pode dizer que as pessoas podem se conhecer para poder constituir a sua própria família, não é? E as mulheres, ó, já começaram a batalhar bastante, trabalhar muito para ajudar a sustentar a casa, a sustentar os filhos. E antigamente os pais nem participavam da educação dos filhos, nem sabiam o que acontecia na escola. E hoje em dia já é diferente. Quantos pais a gente vê que vai até a escola para participar de reuniões, para conversar com os professores, com a diretora, com a coordenadora, não é verdade? Então hoje houve essa mudança dos papéis da família, houve um compartilhar. Todo mundo pode ser responsável pela educação dos filhos, pela educação das crianças e também responsável pela questão financeira. Hoje em dia, não podemos mais falar da família brasileira de um modo geral, pois existem vários tipos de formação familiar coexistindo em nossa sociedade, tendo cada uma delas as suas características e não mais seguindo os padrões antigos. Nos dias atuais, existem famílias de pais separados, chefiadas por mulheres, chefiadas por homens, sem a companheira, a extensa, homossexual e ainda nuclear, que seria a formação familiar do início dos tempos, formada de pai, mãe e filhos, mas não seguindo os padrões antiquados de antigamente. Quando fala dos padrões antiquados, é o quê? Que a mulher não pode sair de casa para trabalhar, para ajudar no sustento da família, né? Mesmo com toda essa diversidade, podemos citar algumas características que as famílias atuais vêm apresentando em comum, como a diminuição do número de membros, de casamentos religiosos, aumento na participação feminina no mercado de trabalho, participação de vários membros da família em sua economia, o chefe da família tende a ser mais velho, quanto mais rica, mais chefes responsáveis pela família, e quanto mais pobre, mais os filhos contribuem na renda familiar. Esse texto que a Pro falou para vocês agora foi publicado pela Andressa Carvalho. Ela fez um estudo, embaixo aí tá de amarelinho, tá ruim de ver, mas quando vocês abrirem na tela de vocês vai ficar melhor. E aqui ela fez umas pesquisas falando sobre as questões da família, né? Dessas diferenças que já existem. Então a gente já percebe o que? Antigamente, se vocês conversarem com os pais de vocês, com os avós, vocês vão perceber o que? Que a maioria das famílias elas eram muito grandes, né? Por exemplo, a minha mãe, ela tem mais 6 irmãos, ou seja, a minha avó teve 7 filhos. Aí quando você vai ver todos esses filhos que a minha avó e o meu avô tiveram, um só teve 4 filhos, que pra gente já ficou bastante, porque o restante só tem um ou no máximo 2. Então a gente vem percebendo que realmente ao longo do tempo as famílias vêm ficando menores. São poucas as famílias que ainda são grandes, aquelas famílias bonitas de sentar todo mundo na mesa, aquela mesa cheia de gente. Então a gente vem percebendo que ao longo do tempo o padrão familiar ele vem mudando, não é verdade? Porque muitas coisas acontecem na nossa vida, muitas coisas. E nem sempre a gente tem aquela coisa do pai, mãe e filhos. A gente pode viver com os nossos avós, não é verdade? Por muito tempo, por exemplo, a Pro não viveu com a mãe dela. A mãe precisou sair para trabalhar e a Pro foi viver com os avós. E era a minha família, não é verdade? Então, família é aquela que cuida da gente. Família é aquela que tem, ó, amor, que tem carinho por nós. Não é verdade? A Pro colocou aqui para vocês um texto. Um texto que fala assim, que tem o título Uma Família Parecida com a Gente. É o texto da autora Rosa Amanda Austraus. A Pro achou legal nesse texto porque
a gente percebe aqui que ele fala sobre a família dos bichos. Mas o que é muito interessante é o quê? É que a gente percebe que tem muita coisa da família, dessas famílias dos bichos que essa autora conta, que a gente pode perceber a nossa família hoje, né? Muitas famílias são muito, muito parecidas com essa história, tá certo? E aí a Pro vai colocar aqui essa história, vai ler para vocês. Aí tá o texto para vocês irem acompanhando. A letrinha tá bem pequenininha, mas dá para acompanhar, tá bom? Então a Pro vai colocar aqui, olha só. Vamos fazer a leitura? Cada bicho tem uma família diferente. Nesse ponto, eles parecem com a gente. Quando a gazela tem seus filhotes, ela fica com eles o dia inteiro. É o macho quem sai e traz comida para toda a família. É como a família do André. Ele tem 3 irmãos. A mãe dele não trabalha fora, fica em casa cuidando dos filhos. O pai dele vai trabalhar todos os dias e só volta à noite. O tio do André tem muitos cachorros. No começo só tinha 2, a Leide e o Sultão. Primeiro, a Leide e o Sultão tiveram 4 filhotes. O tempo passou, os filhotes cresceram. Leide e Sultão continuam morando no mesmo quintal, mas não gostam mais de ficar juntos. Mais tarde, o tio do André ganhou mais 2 cachorros, o Totó e a Filó. E sabem o que aconteceu? A Leide se casou com o Totó e o Sultão com a Filó. A Leide e o Totó tiveram mais 3 filhotes. Sultão e Filó tiveram mais 2. Hoje, cada um tem sua casa no quintal da casa do tio do André. Eles se encontram a toda hora, mas ninguém briga. São todos amigos. Eles se parecem com a família do Pedro. O pai e a mãe do Pedro casaram e o Pedro nasceu. Tempos depois, eles se separaram. Mais tarde, a mãe do Pedro casou-se de novo com o Olavo e teve uma filha, a Julinha. O pai do Pedro casou-se com a Doroteia e nasceu o Henrique. Todos eles moram no mesmo bairro. Pedro gosta muito de Julinha e de Henrique, seus meio-irmãos. Perto da casa do Pedro tem uma árvore com um ninho de passarinhos. Ele viu quando a passarinha e o passarinho fizeram o ninho juntos. Depois, a passarinha saía todo dia para buscar comida para eles. Depois, ela volta, os alimenta. Ela voltava, os alimentava, cuidava deles e os aninhava debaixo das asas para que dormissem no macio. A família dos passarinhos é como a do Eduardo e da Cris. O pai e a mãe deles se separaram. Os dois moram com a mãe. A mãe do Eduardo e da Cris trabalha fora. Ela sai de casa todo dia bem cedo e só volta à tardinha. Quando ela chega, abraça os filhos, cuida deles e os bota para dormir. O Eduardo e a Cris moram em uma casa com quintal e tem uma gata chamada Mimi. Mimi conheceu um gato, ficou grávida e teve 5 gatinhos. O gato sumiu pelos telhados e conheceu outra gata, mas sempre volta para visitar Mimi. A história de Mimi e seus filhotes é parecida com a de Carla e sua filha Renata. Carla e o marido se separaram quando Renata ainda era bebê. O pai de Renata casou-se de novo com outra mulher e teve outros filhos, mas sempre visita Carla e Renata. Ele gosta muito de sua filha e a leva para passear todos os domingos. Num desses passeios, ele levou Renata ao jardim zoológico. Lá, ela viu as emas.
Seu pai explicou que quando as emas ficam grávidas, elas botam seus ovos no ninho e vão embora. Quem fica chocando os ovos e cuida dos filhotes depois que eles nascem é o macho. É como aconteceu com o Felipe e a Luísa. Quando os pais deles se separaram, Felipe e Luísa ficaram morando com seu pai. É ele quem cuida dos dois. Leva para a escola, dá banho e jantar. Um dia, o pai de Felipe e Luísa levou para casa um vídeo sobre leões. Eles viram que depois que nascem os filhotes, o leão e a leoa saem juntos para caçar. Os leõezinhos não ficam sozinhos porque eles vivem em bandos. Tem sempre algum adulto por perto para cuidar deles e outros filhotes para brincar. A família dos leões é como a da Ana e da Alice. O pai e a mãe delas trabalham fora. Enquanto eles estão na rua, as meninas ficam na escola, junto com outras crianças e pessoas que cuidam delas. À noite, o pai e a mãe voltam para casa. Todos jantam e ficam juntinhos até a manhã seguinte, quando começa tudo de novo. Ainda existem muitos outros bichos no mundo com famílias diferentes. E a sua família? Com quem se parece? Com alguma dessas? Com mais de uma? Com nenhuma? Se não tiver um bicho para ela, procure ou invente. Afinal, sempre tem uma família que parece com a gente. Então, esse texto que a Pro colocou aqui, olha que legal. Essa autora conta as histórias dos bichinhos. E as histórias dos bichinhos às vezes pode casar com a nossa história, não é verdade? Porque hoje a gente sabe que existem vários tipos de famílias, não é verdade? Você pode morar com seus irmãos mais velhos somente. Ou de repente você pode morar com os seus tios. A família hoje, ela é muito grande, né? Ela é muito diversificada. E aqui contou algumas histórias de alguns bichinhos e foi fazendo link com as famílias. Pensem nessas perguntinhas que a Pro colocou aqui, fez a leitura para vocês no final. E a família de vocês? Parecem com qual? Não parece? Ah, se não parece, use a sua imaginação. Pense que bichinho talvez você falaria, contaria a história para se parecer com a sua família. Hum? Olha que coisa boa, essa leitura faz a gente viajar e pensar na nossa família, não é verdade? E às vezes até na família do nosso amiguinho, não é? Vamos lá, gente. Agora é com você. Pense, reflita. Com quem você mora? O que você mais gosta nas pessoas que moram com você? Como elas são fisicamente? Elas são divertidas ou sérias? O que você mais gosta do jeito delas? Você tem quantos irmãos? O que você mais gosta de fazer quando a família está reunida? Com quem você se acha mais parecido fisicamente? E tem tantas outras várias perguntas que vocês podem se fazer referente à sua família. Eu espero que os textos que a Pro tenha feito a leitura aqui ajude vocês, né? Depois de refletir sobre sua família, faça um desenho, uma poesia, um texto que demonstre essa sua relação com a sua família. A Pro até colocou aqui ó, algumas fotos de alguns tipos de família. Pensa na sua. Você acha legal fazer só um desenho para mostrar pra gente como é a sua família? Ok, tudo bem. Ah, você gosta de escrever, você quer montar uma poesia, você quer montar uma letra de música para falar das coisas da sua vida, do seu dia a dia com a sua família? Ok, a gente aceita também. O importante é você demonstrar pra gente alguma coisa sobre a sua família, porque a nossa família é o nosso bem maior. Tudo bem? E aí, essa aulinha vai chegando ao final. E a Pro deixou um recadinho aqui. Lembre-se, meus amores, o que realmente importa é o amor e o respeito que temos por nossa família. Não importa qual seja a formação da nossa família, se ela é pequenininha ou se ela é grande.
O que importa é que a gente tem uma família, a gente tem alguém por nós. E tem pai bravo, mãe brava, vó, irmão, vô, tios bravos, mas também bastante carinhosos. Cada um tem o seu jeito de demonstrar o seu amor, o seu carinho e o seu respeito por nós. E cabe a nós entendermos que cada um tem o seu jeitinho diferente, não é verdade? E nós, professores, estamos morrendo de saudades da nossa família da escola. Afinal, vocês fazem parte das nossas vidas e são muito importantes para nós. Eu espero que tudo isso que a Pro falou sobre família tenha acrescentado mais informações para vocês, para depois vocês fazerem outras atividades, tá certo? E não se esqueçam que nós, professores, adoramos vocês e ó, nós estamos morrendo de saudade de vocês. Muitos beijos no coração. Até a próxima, turminha. Tchau, tchau.